Casa de 200 euros em Portugal. Não precisa de RS, não precisa de fiador. É só pagar e entrar. Eu tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo, provavelmente, passando pelas suas redes sociais, já viu esse tipo de conteúdo aqui em Portugal. De casa que custa 400 euros para alugar, de casa de 300 e eu já vi até de 200. Aí vocês me perguntam, Iago, existe esse tipo de casa para arrendar aqui em Portugal? E eu te respondo, sim, existe. Porém, eu vim aqui hoje contar uma coisa que ninguém te fala antes de você vir arrendar esse tipo de casa aqui em Portugal. Foi pensando em vocês que eu resolvi fazer esse vídeo para auxiliar vocês a não caírem nesse golpe. E, gente, pelo amor de Deus, uma coisa que as pessoas acham muito no Brasil, que as pessoas aqui no exterior, elas são burras. Gente, aonde que uma casa de 200 euros, de 300 euros, vai estar disponível facilmente assim para qualquer lugar, sem IRS, sem depósito, sem nada? Gente, pelo amor de Deus, aqui existem muitos portugueses que não possuem casa própria e ainda vivem de arrendamento. Então, vocês têm que desconfiar. Se a casa estiver muito barata, arrendando muito barato, a primeira coisa que vocês têm que fazer é o seguinte, abrir o mapa, porque muita gente não faz nem isso, abrir o mapa e ver onde fica localizada a casa. Depois que você viu onde é localizada a casa, você vai fazer o quê? Você vai procurar algumas informações da cidade. A primeira delas é, a cidade tem emprego? Não adianta vocês arrendarem uma casa de 300 euros, maravilhosa, numa cidade que vocês não vão conseguir emprego. Vocês vão viver de quê? Vocês vão pagar o arrendamento como? E aí, me responde essa. Então, é por isso que eu falo, prestem muito bem atenção na hora onde vocês vão arrendar a casa de vocês, principalmente com essa relação de emprego. Depois do emprego tem o quê, Iago? Tem a mobilidade. A região tem transporte público? E se ela tem transporte público? Quais são os horários do transporte público? Porque aqui em Portugal tem muito disso. São horários específicos e você tem que saber se esses horários vão abranger você para poder ir para o seu trabalho. Isso se você não tiver um carro, né? Porque se você tiver um carro, já é um ponto positivo. Então, assim, primeiro, a localização, tem que ver onde é. Você tem que ver se tem trabalho lá. Depois, você tem que ver, se você não tiver um carro, como é a questão de mobilidade da cidade. E a terceira que é muito importante, o que tem na cidade? Pelo amor de Deus, gente, vocês não vão se mudar para uma cidade onde não tenha hospital, onde não tenha um sítio para vocês terem um lazer, porque a vida não é só trabalhar e dormir. Aí vocês falam, Iago, mas aí para me divertir eu posso ir para a cidade. Meus amores, vem cá, deixa eu falar uma coisa para vocês bem pertinho. Vocês estão num país em que vocês não vão ser ricos. Vocês vão ganhar muito mal para poder pagar as suas contas, suas despesas, que são muitas aqui. E a última coisa que você vai pensar é o lazer. Então, você tem que aproveitar as cidades que tenham um lazer à sua disposição. Não é você ir para as capitais sempre. Porque, os transportes públicos aqui são caríssimos. E duas, você não vai ter uma condição financeira que te permita ficar indo todo final de semana nas capitais gastar. Não vai. Então, assim, é um combo de coisas, gente. Não basta a casa ser barata. Tem que ter todo um planejamento. Nesse vídeo, eu vou ajudar vocês a fazerem esse tipo de planejamento. Selecionei algumas cidades algumas que eu já vivi e outras que eu acho que seria bom para viver. E resolvi fazer um compilado dessas cidades e dar dica para vocês que estão nesse início de planejamento de vida, de vir aqui para Portugal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixar aquele like, vai me ajudar muito a continuar produzindo conteúdo para vocês aqui na internet. Então, chama a vinheta e vamos embora pro vídeo. Lembrando que, galera, esse tipo de vídeo eu tô fazendo para auxiliar vocês na escolha de encontrarem um lugar aqui em Portugal que tenha todos esses pontos que eu falei para vocês anteriormente, que é empregabilidade, locomoção e lazer. Sem esses três tipos de coisa, eu acho que fica muito difícil para vocês viverem numa região, né? E assim, eu fiz uma breve pesquisa aqui de algumas regiões que eu considero que tenha todos esses três itens super importantes e que sejam ainda aceitável de se pagar. Assim, mas como um todo, Portugal em si está com um arrendamento muito caro. E lembrando mais uma vez, vocês conseguem arrendamentos baratos? Sim. Mas, ou seja, vocês provavelmente não vão ter esses três requisitos que eu coloquei. Ou você vai ter um, ou você vai ter dois, ou então muitas vezes você não vai ter nenhum desses pontos aqui que eu listei para vocês. Vamos lá. A primeira região que eu acho que é uma região boa de se viver é Troncamento. Eu vou botar aqui para vocês o nome da cidade escrito. Eu fiz uma pesquisa aqui breve e eu tô até com a folha aqui, que eu vi o T2, o T1, T3, pra quem não sabe T1, T2, T3, o T e o número significa a quantidade de quartos que a casa possui. Ou seja, se for um T1 é uma casa com um quarto, se for um T2 com 2 quartos. Agora se for um T0
É uma casa que, na verdade não é uma casa, é como se fosse um quarto que já tem um banheiro incluído, ela tem a cozinha já tudo acoplado, tudo num ambiente só. E muitas vezes tem entrada independente, então assim, para quem não quer ficar num quarto, isso é muito bom. Então vamos lá. Entroncamento, eu fiz uma breve pesquisa e vi que em torno de 550 a 700 euros você consegue ainda arrendar um T2 ou um T3 nessa região. Assim, eu acho uma região muito boa para viver. Por quê? Porque lá o transporte público é abundante. Você consegue ir para qualquer lugar de Portugal a qualquer momento, porque lá tem tal de comboio, então, ou seja, que interliga para você para Portugal inteiro. Então, assim, por mais que você não consiga arrumar emprego na região, que eu acho difícil, você consegue facilmente se locomover para outras cidades ou até mesmo para as capitais. Então, assim, eu acho que é um ponto muito forte essa questão do transporte público no entroncamento. A segunda cidade, que eu acho que é muito boa de se viver, se chama Leiria. Ela tem arrendamentos ainda um T1, um T2, por volta de 500 euros, 700 euros. Você ainda consegue encontrar um T1, um T2 lá nessa região. Então, assim, é uma região que tem bastante brasileiro, é uma região que é bem legal de se viver, porque lá você encontra de tudo, é uma cidade grande, então, assim, eu acho que ainda vale muito a pena vocês darem uma olhadinha lá. E no final eu vou auxiliar vocês a como fazer esse tipo de pesquisa de casa na região. Eu tô falando, assim, os centros, primeiro para vocês. A terceira é Coimbra. Coimbra é uma região universitária aqui de Portugal, ou seja, grande parte das universidades de Portugal fica localizado lá, então é uma região que tem bastante jovem. Com isso, aqui em Portugal é muito comum se arrendar quarto, não só para estudante, mas para quem quiser alugar, e lá tem bastante quarto. E os quartos lá, em média, custam entre 350 e 400 euros um quarto nessa região. Mas eu também encontrei T0, T1 lá por volta de 600, 650 euros. E eu acho que é assim, uma região muito boa para viver, porque lá tem bastante lazer. Lá é uma cidade que tem bastante jovem, para você que gosta de estar em meio de jovem. Uma cidade linda, linda demais, já fui lá. E eu acho que ainda é uma região que é muito barata, quer dizer, muito barata não, é uma região barata e que ainda assim vale a pena viver aqui em Portugal. A terceira é Aveiro. Aveiro é uma cidade muito boa com relação à questão da área fabril. Lá tem bastante fábrica e vocês vão conseguir emprego facilmente, principalmente se for homem, não, porque lá na região eles precisam de muita de mão de obra masculina para trabalhar em algumas fábricas. Então, assim, se você pensa em vir sozinho para poder depois trazer sua família, é uma região muito boa também de se viver. Em Aveiro, os arrendamentos um T0 e um T2 tá por volta de 550 a 700 euros. E eu acho uma região muito boa para viver e é muito linda, lindíssima. Para a próxima é a queridinha dos brasileiros, né? Todo brasileiro que vem para Portugal vai para essa região, que é a região de Braga. Lá os arrendamentos estão por cerca de 600, 700 euros, mas é um T0, um T1, e é uma região muito boa. É uma região que tem bastante trabalho, tem áreas fabris lá. É o Brasil em Portugal, então assim, certamente você vai ver muito imigrante brasileiro lá. E eu acho que é uma região muito legal de se viver também. E a última região é Vila Nova de Famalicão, que é uma região que não é tão conhecida aqui também. Eu dei uma pesquisada aqui e um T0, um T1 lá tá por volta de 550 a 600 euros. É uma região bem grande também, e também tem muito brasileiro. É uma região também que tem muito brasileiro, então assim, você vai ver muito imigrante brasileiro. Para quem às vezes fica ainda apegado ao Brasil, né, acaba sentindo tanta falta assim, né, por estar rodeado de brasileiros, né? Mas enfim, agora explicando uma situação. É óbvio que essas regiões que eu listei aqui para vocês, elas não são regiões que são assim tão baratas, mas voltando ao assunto que Portugal em si está com arrendamento muito caro. E também não compensa você pagar muito barato, viver numa região em que você não vai ter aqueles 3 pontos que eu expliquei para vocês. Então essas regiões aqui que eu listei para vocês são regiões que eu acho que ainda vale a pena você vir e tentar se estabelecer nessas cidades. Agora, uma super dica para vocês. Todas essas regiões que eu listei aqui para vocês, eu vou botar aqui do lado. Como eu faço para encontrar arrendamentos baratos lá? Primeira dica entre em grupos de Facebook. Pesquisa o nome da cidade, por exemplo, sei lá, entroncamento. Bota lá no Facebook e você vai encontrar grupos. Entra nos grupos, vê as publicações, ou então você mesmo publica lá que você quer arrendar um espaço e as pessoas vão se manifestar, vão falar, aqui eu tenho isso, ou então você não tem. Tipo, as pessoas trocam muito ideia nos grupos de Facebook aqui. Eu acho uma coisa muito legal. E também é muito importante para você que ainda está no Brasil já começar a fazer esse tipo de pesquisa, né? E uma outra dica
Por exemplo, Coimbra. Você vai pegar Coimbra, vai botar no... Vou deixar o site para vocês, que é o Idealista, que é um site que vocês conseguem encontrar arrendamento lá. Ou então no grupo mesmo do Facebook, tem também o OLX. Mas assim, uma das formas mais fáceis de você conseguir arrendamento, acho que é mesmo pelo Facebook, porque esses sites como o Idealista, o OLX, às vezes os anúncios que estão lá já foram arrendados e eles nem retiram. Então assim, entre em contato com o Facebook, com as pessoas. E assim, por exemplo, entrei em Coimbra. Em Coimbra eu vou abrir um mapa de Coimbra, no Google mesmo, que eu faço muito isso. E a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Entrar nesses sites, ou nesses grupos, e botar um anúncio lá. Aí a pessoa vai falar, eu tenho um arrendamento aqui, sei lá, um T2 em Coimbra, nessa região. Aí vocês vão ter que pesquisar no mapa, aonde essa região fica, se é perto do centro, ou se é longe, ou se tem transporte público que te leve para o centro da cidade, ou te leve para outra região, porque quanto mais próximo do centro, obviamente, mais as casas vão ser caras. Ou seja, se eu escolher Coimbra para ir e eu quiser morar no centro de Coimbra, obviamente vai ser mais caro o arrendamento lá. Então vocês têm que escolher regiões que são próximas do centro, entende? Então assim, quanto mais afastado do centro, mais barato você vai pagar. Então é isso, galera. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a se planejar um pouquinho melhor para poder vir para Portugal. Infelizmente, eu não sou aquele tipo de influenciador que vai vir aqui mentir para vocês, falar que é tudo uma maravilha, que tá realmente muito barato viver em Portugal, arrendar uma casa, mas infelizmente não é isso. E vocês sabem que eu venho aqui para trazer a realidade para vocês. Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a terem um norte mais ou menos de onde vocês querem vir morar em Portugal, como vocês podem fazer para se planejar, para encontrar um lugar para ficar, porque assim, não tá fácil, não tá barato, e se tiver muito barato, desconfie. Pesquise o lugar, pesquise se tem trabalho, pode botar nos grupos mesmo de Facebook fazendo perguntas às pessoas, como é a questão de trabalho na região, ver a questão de locomoção da cidade. Então assim, é tudo questão de planejamento, você tem que vir e se planejar para saber qual região você quer viver. Então é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Vou ficando por aqui. E se vocês tiverem dicas de conteúdo que vocês querem que eu fale sobre Portugal aqui, já deixem nos comentários, que eu sempre leio todo mundo, respondo todo mundo. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.